Olá, eu sou a Suzana Leão, este é o meu canal Suzana Leão Espírita Progressista. Bem-vindo, bem-vinda. Nesse espaço eu falo sobre temas exclusivos, né, bem focados na doutrina espírita. Ou eu estudo algum ponto de alguma obra, ou eu pego algum assunto e converso a respeito. Hoje eu quero justamente fazer dessa segunda forma. Eu quero pegar um tema e conversar com vocês a respeito. É um tema delicado, né? É um tema bem sensível, é um tema que em alguns ambientes ele é tabu, o que dificulta muito o entendimento e o enfrentamento do problema, que é a questão do abuso sexual dentro de instituições espíritas. Vocês sabiam que existem 5 médiuns espíritas sendo investigados por abuso sexual dentro de instituições espíritas? Pois é muito chocante, na verdade, esse fato, né? Muito chocante, porque uma pessoa que busca um centro espírita, ela tá em busca de apoio espiritual, ela tá precisando de amparo, né? É como uma pessoa que busca uma igreja, né? Que acaba em contato com um padre, uma criança que é abusada por um padre, né? São coisas traumáticas, coisas chocantes. Uma pessoa está fragilizada, buscando uma mensagem, um passe ou uma comunicação com um ente que já faleceu. Ela está frágil, ela está em posição de inferioridade, digamos assim, porque ela está fragilizada. E o médium, eu agora estou falando especificamente do caso, né? Do caso no espiritismo, porque nós sabemos que existe casos de abuso sexual dentro de todas as igrejas, né? Padres pedófilos, pastores pedófilos, alguns gurus espirituais que também cometeram abuso sexual. Um famoso médium de cura, né, lá de Abadiânia, que foi denunciado. Então, existe esse problema, uma realidade. É uma realidade que precisa ser encarada de frente. Não adianta nós não querermos tocar nesse assunto, porque é um assunto sensível, um assunto delicado. Eu concordo que é mesmo um assunto delicado. Eu aqui não vou nem citar nomes, né? Não vou citar nomes. As investigações estão acontecendo. Mas é muito importante que a gente fale a respeito, porque até quando nós vamos conviver com situações assim? Tem um vídeo onde eu falo a respeito do passe e digo determinadas coisas, porque naquela época já haviam algumas denúncias, né, de alguns médiuns, e de lá para cá isso só aumentou. E eu digo naquele vídeo que durante o passe não existe a possibilidade de toque, não há necessidade de toque. Nós estamos falando de energias espirituais, nós não estamos falando de matéria palpável, né? Nós não estamos falando de medicina, onde o médico muitas vezes precisa fazer o toque. Nós estamos falando de passe espiritual. Então, o médium não precisa, o passista não precisa tocar na pessoa, não precisa. E quando acontece isso, a gente precisa já ter um certo cuidado, né? Primeiro, não se deve entrar sozinho com o médium, nenhuma salinha de passe, ou salinha disso, ou salinha daquilo. Não existe isso. O centro espírita que adota esse tipo de medida tá errado. Isso é meio caminho para que possa acontecer algum tipo de abuso, algum tipo de passada do limite, né? Porque, primeiro, gente, nós precisamos voltar a bater naquela tecla que eu insisto o tempo todo.
Quem é o médium? Um ser humano, é uma pessoa. Nós precisamos parar de mistificar a mediunidade e de endeusar médium, achando que o médium é um ser especial, achando que o médium é dotado de não sei mais o que. Gente, mediunidade é uma faculdade praticamente física. Tem pessoas que nascem com essa possibilidade de falar, de ver, de se comunicar com o mundo espiritual. Esses são os médiuns, são pessoas. Pessoas, seres humanos. Se a pessoa é mau caráter e é médium, ela não deixou de ser mau caráter porque ela é médium. E ela também não deixou de ser médium porque é mau caráter. Então a gente não deve misturar as coisas, né? Lógico que o médium continua sendo médium, mesmo sendo um abusador. Lógico que o abusador continua sendo um abusador, mesmo sendo médium. A pessoa não muda, a pessoa não se desdobra. Ah, aquele lá sou eu, médium, esse aqui sou eu, o abusador. Não, é a mesma coisa. É a mesma pessoa. Então, nós precisamos ter alguns cuidados, algumas táticas, né? Para evitar isso. Como ninguém traz escrito na testa, olha, eu sou um abusador. Lógico que existem sinais. Existem sinais. E esses sinais precisam ser levados, né, a sério. Precisam ser levados a sério. As pessoas precisam observar. Se tem coisa de apalpar, de chegar perto, passar a mão. Gente, isso não existe no espiritismo. Isso não deveria existir em nenhuma seita ou religião, né? Não deveria existir. Quando isso começa a acontecer, tem que acender a lâmpada do alerta. Isso é um perigo. Então, se a pessoa não é afastada, o que deveria acontecer, né? Mas se a pessoa não é afastada, os ambientes precisam se precaver. Os ambientes precisam criar situações de não deixar médium sozinho com pessoas dentro de salinhas. Isso não existe, esse tipo de trabalho não existe. Não podemos facilitar, porque nós estamos lidando com seres humanos, com pessoas. Né? Da mesma forma como deixar uma criança sozinha com um adulto que, né? Se dentro de casa acontecem as coisas, gente, se os abusos acontecem com pessoas da família, então vocês imaginem com pessoas de fora. Então, olha, é muito delicado isso, é muito complexo isso. Prestem muita atenção. Não permitam que determinadas coisas aconteçam. Se vocês perceberem que algum médium tá passando a mão, que em alguma casa espírita existe essa coisa de passar a mão, isso não, por favor, sabe? Digam, olha, não, comigo não. Não permitam. Salinha escurinha, fechada, só com um médium lá dentro, maca, que tu tem que deitar e fechar a porta. Gente, não caiam nessa cilada, não caiam, isso não existe. Sabe? A tara das pessoas é tamanha, né? A tara de muitos aí. Porque, pensem bem, gente, são 5 médiums investigados. 5, sem contar todos aqueles outros espiritualistas, né? Tântricos, que também abusam de suas pacientes, digamos assim, né? Gurus espirituais que também abusam, pastores, padres, enfim, sem falar desses, no meio espírita nós temos 5 investigados, 5 com denúncias. Então a gente não pode simplesmente não falar das coisas ou deixar que determinadas coisas aconteçam, sabe? Os alertas, eles são dados, o comportamento da pessoa. Gente, eu já passei por situação, tá? Porque eu sempre fiz palestra em várias casas, eu já passei por situações constrangedoras, mas que eu percebi e na hora, sabe? Eu já fiz palestra em centro espírita que a
pessoa que vinha me receber, vinha me apalpar e dar um abraço daqueles de apalpar, e eu já, epa, aí ele percebeu que não ia ter e ficou na dele, sabe? Ou seja, é uma pessoa propensa, pois está lá criando situações, né, para satisfazer os seus instintos. Então, vamos ter cuidado, já que não nos cabe muitas vezes criar movimentos dentro de determinadas casas. Eu, por exemplo, chegava nas casas apenas como uma palestrante, eu não tinha como chegar lá e dizer, vamos melhorar isso, melhorar aquilo. É difícil, mas se nós estamos fazendo parte de grupos de estudo, o que nós precisamos fazer, no mínimo, é conversar a respeito, né? Aí ficam médiuns famosos falando contra discussões que são levantadas sobre assuntos de gênero, de sexualidade, ficam, né? Aí criaram aquele termo foi criado pelos fascistas, conservadores fascistas, porque esse conservadorismo que está reinando aqui no Brasil, né, andando de braço dado com o bolsonarismo, esse conservadorismo é fascista, tá? Esse é fascista. Então eles inventaram um termo, ideologia de gênero. Isso é uma invenção deles. O que nós fazemos é debates, é discussões a respeito das questões de gênero. Não existe ideologia de gênero, sabe? Isso é uma invenção. Eles cunharam esse termo, inventaram esse termo para criar um tabu. Aí eles, nossa, é uma tristeza, na verdade, né? Quando pessoas famosas que podiam estar usando a sua oratória, né, para distribuir conhecimento, para levar conhecimento para as pessoas, usam essa oratória para inventar tabus, preconceitos e para interditar discussões sérias, que são essas discussões que nós precisamos fazer. Existem 5 médiuns espíritas investigados por abuso sexual. E aí esses famosinhos de voz melosa, de voz enjoada, eles, não podemos falar de ideologia de gênero. Inventaram essa porcaria desse termo, sabe? Inventaram esse termo para poder bloquear os assuntos importantes, sérios. Por que vocês acham que esses fascistas não querem que tenha educação sexual nas escolas? Por quê? Porque assim essas crianças, pobres crianças que poderiam ser alertadas nas escolas ou pedir socorro nas escolas, ficam completamente perdidas, né? Quando a gente lê as coisas que acontecem, né, a respeito do abuso sexual infantil, abuso de adolescentes, gente, é de estraçalhar o coração. Porque uma criança, um adolescente não sabe o que está acontecendo. Agora, se ele aprendeu na escola o que é abuso sexual, se ele aprendeu que o seu corpinho, pai, tio, vizinho, amiguinho, irmão maior, não pode ficar mexendo no seu corpinho, se uma criança aprende isso, é diferente. Aí ela sabe o que está acontecendo e ela vai gritar, ela vai pedir socorro. Então, gente, eu só, né, fiz esse parênteses porque nós, como espíritas, nós precisamos falar sobre isso. Porque uma pessoa entra desesperada dentro de uma casa espírita para buscar apoio, buscar ajuda, buscar amparo espiritual, e ela recebe um daqueles abraços que apalpa, ela não entende aquilo como um abuso sexual, ela tá tão carente, ela tá tão fragilizada, que ela entende como um acolhimento. E aí o abusador vai mais longe. E o abusador envolve, porque um abusador, ele é um manipulador psicológico. Normalmente essas pessoas são meio psicopatas. Eles sabem manipular, eles sabem envolver, eles sabem onde a pessoa
está carente, onde a pessoa precisa ser tocada. E ele vai, e ele vai. E aí aquela pobre da pessoa que é vítima, ela não sabe mais o que fazer. Ela se sente envergonhada. Ela tem vergonha até de denunciar. Porque ela tá confusa. Ela foi tão envolvida e tão manipulada que ela se sente confusa, ela não entende o que tá acontecendo. Gente, é uma situação muito, muito traumática. Muito, muito terrível. E nós precisamos falar sobre isso. Precisamos, sabe? Os grupos de estudo precisam levar esse ponto ao debate. Nós precisamos levantar esse véu, né? Levantar esse véu. As casas espíritas que tem lá aquela salinha de tratamento espiritual, por favor, não permitam que fique apenas um médium ali com uma pessoa. Não permitam. Não permitam. Sabe? Tirem essa prática. Tirem. Tem algumas que tem lá a maca para uma pessoa deitar, né? Fazer tipo uma cirurgia astral. Por favor, vocês não tem o direito de colocar uma pessoa em risco, uma pessoa que já está fragilizada, despedaçada, muitas vezes desequilibrada, que está totalmente vulnerável, né? Aí entra um médium, né? Se ele é um abusador, ele é um psicopata, ele sabe manipular, ele vai manipular, e a pobre da pessoa abusada não vai ter nem coragem de denunciar depois, porque vai ficar tão confusa, ela não vai entender o que está acontecendo. É como uma criança, gente. Olha, eu vou deixar anexado nos comentários desse vídeo uma pesquisa importante, eu já preenchi essa pesquisa, já enviei, que o Instituto de Filosofia Herculano Pires preparou para que esse assunto seja debatido e para que alguma coisa seja criada, algum instrumento, alguma ferramenta de alerta, de discussão seja criada para evitar que esse tipo de coisa continue acontecendo. Então, eu vou deixar essa pesquisa anexada nos comentários desse vídeo. Peço a todos e todas que preencham, né? E enviem essa pesquisa. É um link muito fácil, preenchimento automático, tá? Façam isso, porque eu acho que é uma parte, né? É a nossa parte, é o que nos cabe nesse latifúndio de horror que a gente está vivendo, né? Isso é uma realidade, isso precisa ser discutido. E esses médiums famosos de vozinha melosa, eles precisam parar de inventar fake news espiritual a respeito de ideologia de gênero, que eles mesmos inventaram esse termo, né, para poder ajudar a combater essa terrível coisa que se abate sobre o movimento espírita, como se abate sobre qualquer religião, né? Porque os tarados existem, são seres humanos que estão aí espalhados nas religiões todas. E nós precisamos estar atentos, né? Saber que isso existe, que médium não é semideus, que médium não é criatura iluminada, que médium não é especial, que médium é um ser humano. E se esse ser humano é pervertido, é tarado, é abusador, ele continua sendo, mesmo sendo médium. Ok? Queridos, o assunto é pesado mesmo, mas ele precisa ser falado. E eu conto com a colaboração de todos e todas para que essa pesquisa seja realmente uma potência, né, no enfrentamento dessa questão. Fiquem bem, cuidem-se. Até a próxima. Um grande beijo.